Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos à ceia do Senhor. Bem-vindos à mesa com o Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos à casa do Senhor e ao dia dele também. O Senhor tem preparado uma bênção muito especial para todos nós hoje. O Senhor tem preparado para nós, em especial, a sua presença aqui conosco. Seus anjos, o seu Espírito. E nós estamos aqui para celebrar a presença do Senhor entre nós. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Abra em João, capítulo 16. Daqui a pouquinho nós vamos ler a Bíblia. Quero convidar você para fechar os olhos novamente. Pai, obrigado porque já estamos na sua presença. Acabamos de conversar com o Senhor, de falar com o Senhor. Acabamos de cantar, de louvar o seu nome através dos hinos. E voltamos agora, Senhor, para pedir ao Senhor que o seu Espírito habite na nossa mente, no nosso coração, para dizer para o Senhor que não queremos abrir a palavra sem rogar ao Senhor que dirija as palavras para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. O que você diria para as pessoas a quem você mais ama, se você tivesse a oportunidade de dizer as últimas palavras para essas pessoas? Se você soubesse que ia morrer e tivesse a oportunidade de dirigir as pessoas a quem você mais ama as suas últimas palavras, o que você diria? Que palavras você escolheria para falar? Eu acompanhei, há não muito tempo atrás, um amigo meu que disse as suas últimas palavras para a sua família. Ele, no dia que ia morrer, sentiu que ia morrer, chamou a esposa, chamou as filhas e compartilhou com elas as últimas palavras. Como eu disse para vocês essa semana, ele disse: eu quero que vocês prometam para mim que vocês vão ficar no caminho de Deus e vão criar as minhas netas, os meus netos, no caminho do Senhor. Nesse trecho da Bíblia, João, capítulo 14, 15, 16, Jesus tem a oportunidade de reunir os seus discípulos para dizer para eles as últimas palavras dele. Eu fico assim, absorto ao ver que Jesus, ele precisava pregar o Evangelho ao mundo inteiro, por isso ele escolheu só 12 pessoas para ele pastorear. O mais intrigante é que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. E embora a palavra de Deus diga que havia vilas, aldeias inteiras, onde não havia uma pessoa doente, porque ele havia curado todas, até os 30 anos, Jesus não curou ninguém. Não pregou um sermão. Jesus manteve silêncio durante 30 anos. 30 anos para trabalhar 3 anos e meio. Uma média de 8 anos e meio, um pouquinho mais, de preparo para cada ano de trabalho. Naqueles 30 anos, Jesus buscou a Deus intensamente, buscou conhecer Deus intensamente. Ele se preparou com oração, numa ligação ininterrupta com o Pai, para poder trabalhar 3 anos e meio que mudaram a história do mundo e dividiram a história entre antes e depois dele.
Então Jesus escolheu 12. A escolha dos 12 é uma coisa assim, no mínimo interessante, porque Jesus passou uma noite inteira orando para depois escolher os 12. É como se ele tivesse orado 1 hora por cada discípulo. E depois de escolher os 12, um o traiu, o outro o negou, e todos eles o abandonaram. Dá a impressão que a oração de Jesus não adiantou muito, a não ser depois da ressurreição. É porque Jesus sabia que uma semente, para poder germinar, ela tem que ser enterrada. Ela tem que morrer para depois nascer, para dar fruto. Por isso Jesus, antes de morrer, para ele dizer as coisas mais importantes que ele tinha para dizer, ele os reuniu num jantar, numa ceia, no lugar mais íntimo, onde ele tinha só os 12, onde ele podia falar sem a interrupção de ninguém, um lugar preparado. E ele, cada coisa que Jesus fez ali, como foi a vida dele, era exemplo para os seus discípulos, começando pelo fato de ele ter lavado os pés de um por um, uma coisa que era extremamente humilhante. Se houvesse empregados judeus na casa e gentios, em geral, o empregado judeu nunca seria escalado para aquilo, só o gentio, tão humilhante que era. E Jesus distribui a ceia para eles. Significativo também o pão, o suco, o corpo de Cristo. Logo depois Judas sai para trair o Senhor Jesus. E Jesus começa a proferir palavras de despedida para com os discípulos. São as últimas palavras dele. O mais incrível é que ele começa a dizer em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito. Essas palavras a gente usa hoje como inspiração, não é? Coisa que inspira o coração, na casa de meu pai. Mas para os discípulos não soou assim. Eles não queriam ouvir nada daquilo. Eles queriam que Jesus dissesse assim, chegou o momento. Agora o reino será nosso. Vocês 12 que me seguiram e que foram fiéis, vão estar comigo no poder. Nós vamos dominar o mundo através do amor. Mas vocês serão os meus soldados. Em vez disso, Jesus começa a dizer assim, eu estou indo embora, eu vou morrer, eu estou indo lá para o Pai, mas não fiquem preocupados, porque eu vou preparar lugar para vocês lá e tal. E eles começaram a ficar desesperados, não entendiam nada do que Jesus estava dizendo, nada. Aliás, durante o ministério de Jesus, quase tudo o que Jesus falou, eles não entendiam nada, eram surdos espirituais, cegos espirituais, e Jesus vivia dizendo, como disse nesse grande sermão, desses últimos momentos, eu estou dizendo agora, porque depois o Espírito, quando ele vier, ele vai fazer vocês entenderem tudo que eu disse. Então eles registraram, e depois eles foram relembrando, e aí eles foram entendendo o que Jesus estava dizendo. Coisa incrível. Então, quando Judas sai, Jesus fala com eles. Nesse sermão de João 14, Jesus frisa, ele fala de muitas coisas, mas ele frisa 2 vezes 2 assuntos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Todo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E o segundo, o Espírito. Mas vou enviar o Consolador para estar com vocês. Porque se não for através do Espírito, não tem como guardar os meus mandamentos. Então é através dele, do poder dele, que vocês vão guardar os mandamentos e vão entender o que eu estou falando, e vão entender o que está acontecendo conosco hoje, a amplitude de tudo e o que precisa acontecer com vocês.
mas fiquem tranquilos. Vocês batalharam comigo. Vocês ainda são fracos agora, mas daqui a pouco vocês vão ser fortes. O Espírito vai chegar e vocês vão ser fortes, vocês vão entender. Vocês vão passar por momentos de aflição agora, mas tenham calma. Não se preocupem precipitadamente. Tudo vai dar certo na hora certa, porque vocês combateram um bom combate comigo. Vocês estão completando a corrida. Vocês vão guardar a fé. Então Jesus saiu com os discípulos e eles foram andando rumo ao Monte das Oliveiras. E no meio do caminho eles encontraram a cena bonita, uma lua prateada refletindo no chão embaixo e uma plantação de uvas, uma vinha. E Jesus olhou para a vinha e disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Uma declaração de amor, de novo. O mais incrível para mim é que Jesus, nas suas últimas palavras, ele não lamentou nenhuma vez o que ia acontecer com ele. Ele não reclamou nenhuma vez do que estava para acontecer. Ele não ficou suspirando e pensando: vocês não sabem o que vai acontecer comigo. Se vocês soubessem, vocês me agradariam mais. Eu estou precisando de apoio, mas vocês não estão me apoiando nenhuma vez. Ele falava de si mesmo. A preocupação dele era com os discípulos que iam ficar. E ele diz assim: permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. E a gente vai ficar ligado como uma videira e os seus ramos. Finalmente, capítulo 16, verso 25 em diante. Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo para isso. O nome desse subtítulo é Palavras de Despedida. E aqui Jesus diz as suas últimas palavras. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Jesus começou a dizer: olha, eu preguei para vocês o tempo todo através de parábolas, comparações, figuras. Vocês não entenderam um monte de coisas, mas chegou a hora em que eu não vou falar mais por figuras. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Eu entendo, filhos, que vocês ainda não venceram tudo. Eu entendo ainda que vocês vão passar por aflições. Eu entendo que vocês ainda vão titubear, que vocês ainda vão me abandonar. Eu entendo tudo isso. O que interessa é que vocês foram dos poucos, dos únicos que acreditaram que eu vim da parte do Pai e que eu estou aqui com vocês. Sabe, pensar em Jesus hoje é até muito fácil. Tem toda essa coisa do místico ao redor de Jesus, mas naquela época não era assim. Jesus era um andarilho que não tinha onde morar, nem onde dormir, seguido de 12 João Ninguém. Gente que não era nada. Ele fazia milagres, mas e daí? O diabo tem poder para fazer milagre também? Não é o que dizia a igreja? Os líderes diziam, os estudiosos, todos os confiáveis da teologia? Ele não é nada. Isso aí é do diabo. Não era fácil confiar em Jesus. Não era fácil crer nele. Aliás, seguir Jesus era uma loucura. Como é que alguém, em sã consciência, podia seguir um homem daquele? Porque Jesus era um revolucionário. Sabe, ele mesmo ensinou a gente, na palavra, que nós devemos nos guardar da aparência do mal. É verdade. E a gente tem que cuidar mesmo com a aparência do mal, porque nós somos também responsáveis pela salvação do nosso irmão.
Contudo, ele também me ensinou que, como eu não posso julgar as outras pessoas e não sei o que o meu irmão está pensando, também o que ele pensa a respeito de mim não é da minha conta. Por isso, o que você pensa a meu respeito não me interessa. Não é da minha conta. Porque se eu me incomodar com o que você pensa a respeito de mim e com o seu julgamento a meu respeito, eu não vou conseguir viver essa vida. Você entende o que eu estou dizendo? 2 pratos na balança. De um lado, eu preciso me preocupar muito para não dar mau testemunho e para não levar os meus irmãos ao pecado, porque eu sou responsável por eles e devo me livrar de dar a aparência do mal. Mas pelo outro, se eu ficar pensando naquilo que você pensa de mim, eu estou perdido. O que você pensa de mim não é da minha conta. Por isso não me interessa. Esse era Jesus. Ele andava tão em cima da linha que divide o certo do errado, que ele era tido mesmo como um revolucionário. E ele termina dizendo: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e volto para o Pai. Que revelação fantástica! Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Em outras palavras, a gente entendeu. Finalmente, nós entendemos o que o Senhor está falando. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eles não responderam, mas na verdade eles não tinham acreditado ainda. Ainda não, porque ainda faltava serem provados no fogo. Provados no fogo. Eis que vem a hora, e é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus sabia disso? Ele sabia que o Pai estaria com ele? Sim ou não? E por que ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Se ele sabia que o Pai estaria com ele. Antes ele sabia, mas na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento, Jesus sentiu como qualquer um de nós. E ele só permaneceu na cruz pelo que Deus já tinha feito na vida dele e pela fé que ele tinha de que Deus estava lá. Porque o sentimento dele era de que Deus o havia desamparado. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você e eu somos chamados para participar do momento mais íntimo de Jesus. E as últimas palavras que Jesus quer dizer para nós é: vocês vão passar por aflições. Jesus passou por aflições. Você e eu temos um Deus que sabe o que é se sentir desamparado por Deus, porque Ele se sentiu assim. Mas fiquem animados com isso, porque Ele venceu o mundo. E pelo poder e pela força dEle, você e eu podemos vencer o mundo. Quer alguém mais indigno de tomar a ceia do que aqueles discípulos? Quer alguém mais indigno de tomar a ceia do que você e eu, que estamos aqui essa noite? Mas Jesus também olha para nós e diz assim: tudo bem, vocês estão dizendo que são fiéis, mas não são coisa nenhuma. Vocês estão dizendo que entendem a Bíblia e não entendem coisa nenhuma. Vocês estão dizendo que estão querendo se preparar, estão se preparando para a minha vinda, não estão coisa nenhuma. Mas eu sei disso, eu entendo. Eu vou dar força para vocês. E depois, você e eu vamos tomar de novo isso aqui, lá no céu.
E eu fico imaginando que Jesus está no céu já há 2000 anos, perto do melhor suco de uva que tem, e ele não tomou ainda até hoje. Porque diz que só tomaria conosco lá nos céus. Nenhum anjo pergunta: Senhor, vai um suquinho de uva aí? Ninguém. Porque eles sabem que ele não vai tomar. Quando Jesus foi morto, o inimigo veio e cortou aquela videira. Mas Deus, o lavrador, plantou a videira do outro lado do muro, aonde a gente não pode enxergar mais. Aquela videira cresceu e os ramos dela agora podem ser vistos do lado de cá. A videira é Jesus e os ramos somos eu e você. Que a nossa vida frutifique pelo poder do Espírito de Deus e que os homens saboreiem e se saciem do nosso fruto, que é fruto do Espírito. Por isso nós participamos do suco e do pão, que representa o corpo de Cristo moído por nós. O apelo de Jesus é: não deixe de participar da ceia. Se você é pecador, você é convidado. Se você quer deixar o seu pecado, se você quer abandonar o pecado, se você procura forças para isso e um novo concerto com Deus, participe disso. Clame ao Senhor e Ele vai esforçar e ajudar você. Eu quero orar com você e logo em seguida todos nós vamos sair daqui desse lugar para participar da cerimônia que o Senhor nos ensinou, a cerimônia da humilhação, do lava-pés. Fecha os olhos. Deus amado, aqui estamos como teus filhos. Nós somos pecadores, Pai. Não merecemos nada. Não merecemos nem estar aqui nesse mundo, Pai, mas o Senhor nos tem mantido, o Senhor tem tido paciência conosco. Temos dormido quando devíamos estar acordados. Temos, Senhor, relaxado no trabalho. Temos nos fixado nesse mundo. Mas o Senhor foi tão paciente com os seus discípulos, a quem o Senhor chamou. O Senhor nos chamou, Pai. Nós somos os seus discípulos modernos. O Senhor um dia nos chamou, nos arrancou do mundo e nos trouxe para cá. Nós queremos o poder do seu Espírito, a ligação com a videira que é o Senhor. Nos conduz, Pai. Participa conosco dessa cerimônia, do lava-pés, da humilhação, da ceia. E que nós estejamos ligados ao Senhor, até podemos tomar naquele dia do pão e do vinho com o Senhor lá no céu. Em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos você nesse instante para se colocar em pé e cantarmos ao nosso Deus o convite que Ele nos oferece nessa noite para participarmos dessa ceia, a ceia do Senhor, a lembrança do sacrifício que Ele fez por nós e da aliança que Ele fez até a volta dEle em glória e majestade. Como irmãos nos acheguemos ao festim do Salvador. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe a dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nós na cruz.
triste, nessa cruz desfeito está. Para nós somente existe, mas em Deus vigorará. Demos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vinda, seu real e eterno amor. Querido Deus, te agradecemos por nos convidar à mesa do Cordeiro. Esta festa que representa em miniatura a tua bênção, o encontro dos salvos contigo um dia no céu, Senhor. Obrigado por nos dar esse privilégio, em que todos participemos e recebamos a bênção inserida nesse serviço. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, nós faremos a leitura do 1 Coríntios capítulo 11, sobre o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Queremos nesse instante convidar a todos que, se puderem, ajoelhem-se conosco para a bênção sobre o pão. Querido Pai, que no céu está, queremos te dar muitas graças pelas bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós, por ter nos trazido aqui com segurança. E neste momento, Pai, dobramos nossos joelhos perante a Tua presença para louvar e engrandecer o Teu nome. Queremos, Pai, de coração, dobrar os nossos corações a Ti, com humildade, contrição e, primeiramente, agradecer pelo sacrifício que um dia fizeste para nos salvar. Queremos, ó Pai, agradecer porque o preço já pagaste, nos dá a liberdade, nos dá a oportunidade de ter essa salvação provinda de Ti e também estendê-las a outras pessoas que ainda não Te conhecem. Queremos Te agradecer, Jesus, porque através do Seu corpo dilacerado, batido, cuspido, maltratado, Tu trouxeste a salvação para cada um de nós. E queremos, ó Pai, pedir que venha nos dar forças para seguirmos nossos dias, levando a luz, levando essas boas novas de salvação para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, que ainda não entendem a real beleza desse sacrifício, a liberdade que Tu nos dás a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, pelo Seu poder, pela fé, a exercitarmos o maior poder que deste a cada um de nós, o poder da decisão, e que possamos decidir aceitar esse sacrifício em nossa vida e decidir estar ao Seu lado a cada dia mais. Muito obrigado mais uma vez e abençoe, ó Pai, a todos nós aqui ao repartirmos desse símbolo, repartirmos o pão, que é o símbolo que simboliza o Teu corpo, que possamos receber uma bênção especial de Ti, que possa ser um símbolo de que estamos aceitando realmente esse sacrifício Teu e que possa limpar nosso coração, nossa mente de toda impureza, todo pensamento ruim, de todo sentimento ruim e ajudar-nos, ó Pai, a seguirmos sempre agradecidos por esse ato, agradecidos por todas as bênçãos que Tu nos dás, com coração agradecido possamos refletir a todas as pessoas que nos rodeiam. Essas bênçãos nós pedimos e desde já as agradecemos,
não porque haja mérito nenhum em nós, mas sim por esse sacrifício já provido, já pago pelo seu Filho amado, Jesus. Amém. Nesse momento, nós convidamos você para se colocar em pé, e os diáconos, eles estarão repartindo o pão. Todos podem tomar do pão, se assentar, aguardar com reverência, para que todos recebamos este pão e participemos juntos. Se você tem criança, um filho menor, se você explicou para ele o significado, ele participou do lava-pés, ele também pode participar da ceia do Senhor. Que Deus possa abençoar você ao tomar posse desse símbolo que representa o corpo de Jesus. Amém. Estou tão feliz, eu sinto mais vontade de viver. Quando então triste estou, eu penso que a vida terminou. Alegre eu não tô, desejo estar contigo. Eu me entrego
Participemos juntos deste pão. Amém. Vamos colocar em pé para ouvir a palavra de Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus e agradecer desse vinho. Santo Deus que habita nos céus, muito obrigado, Pai, por essa noite. A Tua igreja está aqui, meu Deus, comemorando essa cerimônia maravilhosa, Santa Ceia. Nesse instante, suplicamos-te as bênçãos sobre o vinho, que representa, meu Deus, o Teu sangue. Que Tu possa, mais uma vez, derramá-lo nas nossas veias, derramá-lo no nosso coração e nos purificar de todo o pecado. Dá-nos a Tua paz, o Teu santo amor, possamos ter em nossas mentes que Tu morreu na cruz do Calvário para nos livrar para todo sempre deste mundo de pecado e um dia podemos viver para sempre contigo. Essas bênçãos suplicamos em Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. De igual maneira, convido a vocês a se colocarem em pé, para que, à medida que forem recebendo deste cálice do puro suco da uva, representando a aliança, o Novo Testamento de Jesus conosco, você se assente e aguarde com reverência, para que juntos participemos deste cálice. Amém. Some will have died, most will have cried, all will have felt the touch of pain. Wherever we go, there's one thing we know: love conquers everything. Next time we meet, there'll be no more tears. Next time we share the bread and the wine, maybe tomorrow, maybe next year, we will be one next time. Broken the
we share the bread and the wine. Maybe tomorrow, maybe next year, we will be one next time. Next time we meet, there'll be no more tears. Next time we share the bread and the wine. Maybe tomorrow, maybe next year, we will be one next time. Participemos juntos desse cálice. Amém. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus e os discípulos cantaram um hino logo depois da ceia. Esse hino está sempre no nosso coração, na nossa vida, ele precisa estar ali. É um hino de tristeza pela morte de Jesus, mas de alegria, porque o Senhor Jesus nos garantiu a salvação. Por isso, eu canto a esse dia. Eu louvo esse dia em que o Senhor Jesus nos remiu na cruz, em que Ele garantiu para nós a salvação, a vida eterna, em que Ele nos garantiu, seres pecadores, que nós podemos estar do lado dEle, lá no céu, se quisermos. Reconciliados, pois, com Deus, nós temos paz em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu quero cantar um hino, é um hino que está no inário. Não sei o número dele, mas ele fala desse sacrifício maravilhoso, remido. Se você quiser me acompanhar, me acompanhe. Se não, me acompanhe em oração. E depois nós vamos nos despedir nessa noite, renovados com o Senhor. Eu vou proclamar, remido por preço real, remido por Cristo na morte, eu gozo a paz eterna. Remido no sangue purificador, remido.
amor. Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar, vivendo, eu quero servi-lo e um dia no céu vou cantar.